Queridos amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos continuidade aos nossos estudos bíblicos das lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Chegamos na lição de número 2, onde nós vamos tratar a lição que traz como tema o despertamento espiritual, um grande milagre que vem da parte de Deus, emana de Deus. O nosso texto áureo está Romanos 13, versículo 11. Nosso texto bíblico está em Esdras, capítulo 1, versículo de 1 ao 7. Também Neemias, capítulo 1, versículo de 1 ao 4. A introdução e o nosso tópico, de número 1, fala do despertamento do espírito que estava em Ciro. A Bíblia fala que é do espírito, com E minúscula. É minúsculo. Não é espírito com E maiúsculo, porque se trata do espírito de Ciro. Não é o Espírito Santo, porque se fosse o Espírito Santo, na Bíblia estava com E maiúsculo. Como se trata de Ciro, o espírito humano de Ciro, a tradução correta seria realmente minúsculo, para diferenciar do Espírito Santo que vem grafado nas traduções com E maiúsculo. Então, o Senhor despertou um homem gentil, um homem que não era da raiz, da semente, vindo de Abraão, mas era um homem das nações, das gentes, dos gentios. E este gentil, rei persa, Deus despertou o seu espírito, como também despertou o seu coração. Quando Deus desperta o espírito de um homem, Deus também desperta o seu coração. Vale lembrar que o coração do homem está entre o seu espírito humano, certo? E a alma. Entre o espírito humano e a alma, eu tenho um coração. Então, quando Deus falou com Ciro no seu espírito humano, Deus também falou ao seu coração. E é aqui no coração que vem as boas obras, as boas ações, as boas palavras que saem do coração. Mas também saem as más atitudes. Mas é Deus que está despertando. Quando Deus desperta, o homem oferta, o homem adora, o homem reconhece, o homem clama, busca. É assim que nós temos na Bíblia que quando Deus despertou Ciro, ele reconheceu a grandeza, a majestade de Deus, adorou a Deus e revelou o Senhor diante do seu reino com glórias exatamente aos seus atributos divinos. O que nós observamos é que a salvação é inteiramente uma obra de Deus. Não trata do merecimento humano. Não vem de Daniel, não vem de Ciro, é bondade de Deus. Quando Deus despertou Ciro, tinha um propósito. Esse despertamento também para Daniel tinha um propósito. Deus estava querendo que o povo voltasse à sua terra. Glória a Deus. E assim, meus irmãos, com esse despertar do coração, nós vemos que assim como o povo quando saiu do Egito, nós temos aqui no cativeiro e na saída do povo após os 70 anos de cativeiro, nós temos mais uma vez o povo com o coração aberto para ofertar, para dar ouro, prata, aos filhos de Israel. Então, quando Deus desperta, o povo oferta. Se Deus não despertar, não há como ter oferta. E esse episódio do Egito, quando o povo saiu do Egito, que é muito parecido com a do cativeiro, só mudou o nome, mas é a saída do Egito e a saída do cativeiro. Então, o que nós podemos ver no texto bíblico de Êxodo, capítulo 12, versículo 30, é que o povo estava vivendo um cativeiro no Egito, e eles saíram.
como também o povo estava vivendo um cativeiro na Babilônia, e eles saíram. Então, na Babilônia seria um novo cativeiro. Se vocês observarem, durante a grande tribulação de 7 anos, Israel viverá dentro da sua casa um cativeiro, porque o anticristo vai estar reinando sobre a terra de Israel. Se Deus não despertar, o povo não oferta. Um novo cativeiro e uma nova saída. O povo estava revivendo os momentos da saída do êxodo lá do Egito. Então, uma das razões fortes que Deus levantou o Império Persa foi realmente para cumprir as profecias que Deus havia ministrado, inspirado por meio do profeta Jeremias. Então, Ciro chegou para cumprir profecia. Então, Deus é quem faz os preparativos. É Deus quem prepara as tribos, Judá e Benjamim. É Deus quem guarda as tribos para não desaparecer da história. Então, Deus guardou Judá, Benjamim, e Deus guarda os vasos. Deus levantou homens como profeta, como sacerdote, como reis. E aqui nessa história que nós estamos estudando do despertamento, veja, Ageu foi levantado por Deus, Zacarias também levantado por Deus, para inspirar o povo a construir o templo de Deus em Jerusalém. Veja que há uma variedade de vasos. Daniel, temos Ageu, Zacarias, até mesmo um gentio usado como um vaso. Então Deus levantou Neemias também para reconstruir as muralhas de Jerusalém. Nesse período, o governo de Neemias era o governo de Artaxerxes. Deus levantou Zorobabel. Foi este quem Ciro nomeou como governador dos judeus, para ser rei, melhor, para ser príncipe do povo, para governar sobre o povo. Na verdade, depois de Zorobabel até Jesus, nenhum rei você vê na história. Só Jesus aparece na história. Por quê? Porque o José, quando nasceu, ele deveria ser o rei. Porque ele vem da linhagem de Davi, mas ele não foi rei. Porque o rei só poderia ser Jesus. Agora veja, os vasos da casa de Deus, tanto espirituais, melhor, pessoas, como também os vasos que vão ser feitos através de daquelas novas ofertas, estão nas mãos de Zorobabel. As oportunidades vêm com o despertar do espírito humano. Quando Deus desperta o nosso espírito, Deus coloca oportunidade. E a preparação com a oportunidade gera sucesso. O sucesso só vem quando a preparação casa com a oportunidade. Então, Ciro e Dário, eles honraram o nome do Senhor Deus nos seus dias. Ciro fez um edito, e o edito foi proclamado. E diante do edito, Ciro exaltava os atributos de Deus. Glória a Deus. Agora veja, meus irmãos, de Davi a deportação, de Davi a deportação, nesse período aqui, eu tenho o templo de Salomão. Amém? Da deportação a Cristo, eu tenho o templo de Zorobabel, o mesmo templo de Herodes, do templo de Jesus, ok? Este que foi feito quando o povo voltou do cativeiro. Então, é conhecido como templo de Zorobabel.
o mesmo de Herodes. Herodes apenas reformou a parte externa do templo, porque havia uma proibição de mexer no templo, por causa da maldição que viria sobre ele. Então, o templo de Salomão, templo de glória, certo? Vocês vão ver algo maravilhoso nesta aula, a respeito desse templo, em relação ao templo que Ageu, o profeta disse, esse templo será maior do que o primeiro, porque o primeiro estava cheio de glória, de ouro, aquele foi feito de pedra, com madeira. Como é que Ageu diz que o templo que vai ser construído, esse aqui era o profeta do ânimo, era o profeta da alegria, profetizava: a glória da segunda casa, que é esta aqui, será maior do que a primeira, que é o templo de Salomão. Só que o templo de Salomão era um templo de glória, realmente tinha ouro e muito ouro. E aqui, muita pedra. Vocês vão entender por que Ageu diz que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Tem um segredo aí. Vamos lá? Veja. O último rei do templo de Salomão, durante o período dos reis, até que Nabucodonosor invadiu Jerusalém e destruiu o templo de Salomão, e eles passaram 70 anos no cativeiro, certo? 70 anos. Então, este último era exatamente, veja aí o nome dele, na Bíblia, Jeconias, ou Joaquim, é o mesmo, Jeconias. Este aqui foi o último rei principal, certo? Antes dele ser cativo, antes da deportação para a Babilônia. Isto em 587, melhor, o templo foi destruído em 587, certo? E vocês percebem que passaram 70 anos de cativeiro para o povo retornar por ordem de Ciro, que estabeleceu Zorobabel como governador principal, e ele veio com a primeira leva, o primeiro grupo de judeus. Este primeiro grupo de judeus também foram despertados, porque os que não foram despertados ficaram na Babilônia, só vieram quem Deus despertou no seu espírito humano. Irmão, isso aqui é livre-arbítrio. Deus fala com você, você obedece ou não. Livre-arbítrio é a maneira como Abraão foi chamado. Ele creu, ele decidiu crer, ele creu, mesmo não sabendo qual era a terra para onde ia. Louvado seja Deus. Então, amados, Deus, ele deu uma visão a Ezequiel. A aula é forte, viu? Revelação bíblica. Deus deu uma visão a Ezequiel, e esta visão foi da restauração de Israel, através da visão do vale dos ossos secos. Então veja, através da restauração do vale dos ossos secos, nós temos o cumprimento desta restauração, porque os ossos voltaram a ter pele, ter carne, ter nervo. Então, fala da restauração de acordo com a história de Israel, da história nacional. Quando o povo retorna, depois do cativeiro, já inicia o cumprimento histórico, porque o cumprimento ele também é escatológico. A visão do vale dos ossos secos tem o seu cumprimento histórico e escatológico, porque fala do Espírito, que ainda não tinha. Glória a Deus, é profunda a aula. O que é isto? O vale dos ossos secos é a visão inicial do ponto de vista histórico, que vai até o ponto de vista escatológico. O ponto de vista histórico fala do vale, que representa os mortos já no início,
que sofreram, foram vítimas da invasão de Nabucodonosor nas terras de Israel. Melhor, isto mesmo, por Babilônia. Então, depois, mais na frente, com a reconstrução, que já começa a voltar à normalidade, presta atenção, o templo foi destruído no ano 70. Olha como o 7 aparece na história, pelo general Tito romano. Jesus falou desta destruição: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Então esse templo de Zorobabel já foi destruído na nossa era, depois de Cristo. Hoje não tem mais templo lá na cidade de Jerusalém, nas terras de Israel. Estão esperando a construção do terceiro templo. E esse terceiro templo vai se findar com o cumprimento das semanas de Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 24, fala de um novo templo, que o anticristo vai vir reinar e vai profanar esse templo. Então, a necessidade do cativeiro. Por que que Deus deixou o povo ir, ser preso na Babilônia? Porque Deus queria eliminar de uma vez por toda a idolatria de Israel, inclusive a de Judá. Depois desta idolatria que eles viveram e foram cativos na Babilônia, irmão, era tanto Deus na Babilônia, Deus falso, madeira, pedra, todo tipo de Deus falso. Eles enjoaram, enojaram. Deus usou o cativeiro para realmente ensinar que só ao Senhor teu Deus adorarás e somente ao Senhor prestarás culto. Nunca mais, depois do cativeiro, até os dias de hoje, Israel não adora mais Deus e falso. Durante o tempo da grande tribulação, quando vinha o anticristo que vai querer adoração, Israel também não vai adorar o anticristo. Deus sarou o coração do povo através do cativeiro. Foi um milagre. Glória a Deus. Os judeus nunca mais foram idólatras, até os dias de hoje. Os 70 anos de cativeiro, Deus quis de uma só vez. Irmão, por que que Deus quis de uma só vez? Irmão, 70 anos de cativeiro não foi uma ira, foi a maneira carrasca. Não, foi misericórdia. Misericórdia foi, irmãos. Porque se ele dividisse esses 70 anos em fração, cativeiro para ali, cativeiro para cá, era mais sofrimento ainda. Então ele colocou de uma só vez os 70 anos e já elimina tudo. Amém? Então, Deus cobrou de uma só vez o cativeiro, porque senão haveria vários cativeiros na história para Deus cobrar os 70 anos sabático que o povo de Israel não guardou durante os seus 490 anos de história. Como o povo não guardou os 70 anos sabáticos, e o povo também estava em pecado, então foi a maneira de Deus castigá-lo. Deus castiga quem Ele ama. Então, Deus levantou Ciro, general de inteligência. Não teve vez, irmão, para Belsazar. Não teve vez. General de inteligência, Ciro, ele guerreou contra a Babilônia no ano 539. E não houve resistência. Venceu. Ciro marchou vitorioso sobre a cidade, nas ruas da cidade, e usou a sua política para o bem de todos. Ele fez o edito, e nesse edito ele disse que todos os que estavam exilados
poderiam voltar para as suas casas, para as suas terras. Então Ciro foi despertado por Deus. Inclusive o povo judeu, ele poderia voltar para as suas terras, mas só voltou à sua terra em Israel os que tinham o seu espírito humano despertado. Os judeus que foram despertados foram aqueles que estavam com os olhos espirituais ligados na promessa. Deus havia prometido o Messias, e todos os que foram despertados reconheciam esta promessa. E eles voltaram para suas terras, para começar um novo tempo, porque Jesus viria dos judeus. Louvado seja Deus. Porque Deus tinha feito uma promessa a respeito do Messias. E o cativeiro, para os judeus que havia sido despertado, eles entenderam que era apenas um instrumento de justiça contra os infiéis. Mas aqueles que foram fiéis a Deus continuaram amando ao Pai que castiga aquele a quem ama. Então, os judeus fiéis, com seu livre-arbítrio, com a sua consciência, que é o juízo para a sua alma, fizeram voltar, crendo na promessa, e que tomaram esta opção de estar ao lado de Deus, como povo durante o pecado do bezerro de ouro, e o povo ficaram fazendo uma festa. Moisés disse: quem quer ficar do lado do Senhor? A tribo de Levi ficaram do lado do Senhor. Lá no céu também teve anjos que quiseram ficar do lado do Senhor. Outros que não quiseram ficar, saíram. Hoje nós estamos proclamando o Evangelho, estamos perguntando quem quer ficar do lado do Senhor. É livre-arbítrio, você escolhe. Foi realmente, Josué disse: escolhei hoje, pois, a quem se vais. Eu, porém, digo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então Jeremias foi inspirado para decretar a volta dos judeus à Palestina. Veja, meus irmãos, Deus levantou Ciro para cumprir profecias. Deus falou antes que acontecesse, antes que Ciro viesse a existir. Foram 176 anos para o cumprimento. Antes de Ciro nascer, o poder da onisciência do Deus Criador, usando o profeta, ele disse que Ciro iria nascer, e a profecia foi no ano 712. Então, no ano 712 foi a profecia, antes de Cristo, ok? 712 antes de Cristo. Veio a se cumprir no nascimento de Ciro, ok? Na vida de Ciro, no ano, anote aí, 536 antes de Cristo. Então aqui, 176 anos para cumprir a profecia que Ciro viria. Então, Deus usa o profeta Daniel, e na vida de Daniel, Deus usa para dizer que Deus vai acabar com a iniquidade do povo de Israel. Deus vai acabar, aniquilar o pecado de Israel. E diz que tem 70 semanas. Aí surge a história das 70 semanas, para tirar o pecado de Israel. Então, Deus dá um tempo de 70 semanas para restaurar a nação definitivamente, para que haja uma eternidade sem pecado. Vamos fazer um desenho? Glória a Deus. Vamos lá? Então, meus irmãos, nós estamos estudando o livro de Daniel, o livro de Ageu, o livro de Neemias, o livro de Zacarias, todos os profetas menores, tudo isto mostrando a história do cativeiro.
e Deus intervindo na história para cumprir a sua promessa. Amém? Veja, vamos lá? Babilônia, Babilônia, o povo aqui, Jerusalém, o povo saiu daqui, né, na primeira leva, que vieram com Zorobabel, né, com o edito do rei Ciro, pode voltar para suas terras. Eles vieram para cá, para onde? Para Jerusalém, onde seriam construídos os muros, a cidade, o templo, os muros e o templo. Então, nesse período aqui, eu tenho 70 anos de cativeiro babilônico, certo? E antes o povo vivia o período dos reis, aonde tinha o templo de Salomão. Depois do período que eles reconstruíram o templo, certo? Esse templo foi chamado de templo de Zorobabel, certo? Aquele que é nascido, a palavra Zorobabel, aquele que é nascido em Babilônia. Aqui eu tenho o templo, o mesmo de Herodes, conhecido como de Zorobabel. E aqui o templo, certo? Qual é esse templo aqui? De Salomão, cheio da glória. Aí o Ageu diz que este aqui vai ser maior do que o primeiro. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Vamos revelar aqui o mistério, né? Como é possível, irmãos, a glória da segunda casa, esta aqui, madeira? Porque a madeira foi usada para ajudar nas portas, fazer portas, para fazer a casa deles, para fazer andames, certo? Para a construção do templo. Então, pedras e mais pedras, é só o que tinha, madeira e pedra. Nesse aqui, muito ouro. É o templo de Salomão, irmão. Muito ouro. Vamos lá, revelar o segredo. Zorobabel veio pela primeira vez, pelo edito do rei Ciro. Quando ele veio construir o templo, simples, madeira e pedra, certo? Mas o Ageu foi levantado para dar ânimo ao povo. Esta casa vai ser maior, a segunda casa vai ser maior. Aí a gente pergunta, como é que acontecem as coisas? E a gente não entende, só por revelação. Deus revela aos seus profetas. É isso que está na Bíblia. Deus não faz nada antes que não revele primeiro aos seus profetas, biblicamente. Então, o que foi que aconteceu? A revelação, porque esta casa de madeira e de pedra é maior do que a primeira. Nesta primeira aqui, revela João 1,18. 1,18. Esta aqui revela João 1,14. Aqui diz que Jesus está onde? No Pai. E aqui diz que Jesus está onde? No homem. Jesus no Pai, mostrando toda a glória, porque ele não havia se encarnado, porque aqui o Verbo se faz carne, e aqui diz que o Verbo estava no seio do Pai, porque fala da divindade, sem a parte da madeira e da pedra, fala de Cristo antes da sua humanidade. E aqui nós percebemos que é Jesus no seio do Pai, João 1,18. E ali, Jesus na humanidade, Jesus no homem. E Jesus, quando veio para cá, deixa eu desenhar aqui, ensinou na porta do templo.
Ele ensinou nas escadarias, ele ensinou no pátio, no átrio. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque aqui eles não conseguiram ver aquele que viria estar no meio deles. E Jesus se apresentou no meio deles. E nesse período aqui, não havia mais aquela arca que tinha aqui. Havia uma arca que tinha aqui, toda revestida de ouro. Glória a Deus. Olha aqui, irmãos, ó. Templo de Salomão tinha aquela arca no lugar santíssimo. Já no templo de Zorobabel não havia arca, havia Jesus. Porque a glória da segunda casa é maior do que a primeira, porque a arca se desprendeu do seu lugar, céu, e veio até a terra para estar no meio dos homens como a arca definitiva e verdadeira. Esta arca, Nabucodonosor nunca destruirá ou jamais desaparecerá da história, porque a arca verdadeira é Jesus, e Jesus veio do seu santíssimo lugar, do templo verdadeiro celestial, para estar no meio dos homens e ensinar a nós irmos para a nossa verdadeira morada que estamos aguardando. Deus em Cristo vos abençoe. Estude conosco no Zap.